graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso e nós estamos aqui da Igreja Missionária Viva realizando um projeto chamado Seminário para Casais com o tema 9 meses gerando um novo casamento. Então nós já estamos no 7º mês, né? Numa gravidez, o 7º mês, a criança está formada, não é verdade? Então, meu esposo está chegando aí, o Bispo Paulo, e a gente vai estar orando para você, né? Deus abençoe. Como eu sempre falo, eu sou a Cláudia do Paulo. E eu, o Paulo da Cláudia. Então, irmãos, glória a Deus, né? Foi uma semana, assim, difícil, porque estamos lidando com a saúde aí, com doenças, mas estamos vencendo em nome de Jesus. Não podemos parar, porque temos esse projeto aí, que são 9 aulas, 9 encontros, uma por mês. O mês de agosto está terminando e a gente não poderia deixar esse mês passar sem dar a aula de hoje. Então nós vamos orar, tá? Peço que os irmãos intercedam por nós, para que esse projeto conclua, né, com sucesso, para a honra e glória do Senhor, porque o nosso objetivo é edificar a vida de cada casal. Amém? Então, como eu disse, no 7º mês a criança já está formada, mas algumas crianças até nascem prematuras, né, com 7 meses, mas ainda falta alguma coisinha para ajustar. E com 7 meses, se a criança nasce, ela tem que ficar um pouquinho ali ainda totalmente maduro, né, para respirar toda aquela parte da respiração sozinha. Então ainda falta alguns pelinhos da criança, ainda falta alguma coisa, algumas vai faltar a sobrancelha, então tem que ficar lá na incubadora esperando ainda completar algumas partes. Assim também é um casamento, ele leva tempo para que o casamento venha se solidificar. Então ainda faltam algumas coisas e hoje nós queremos abordar 2 assuntos muito interessantes e por mais que a gente diga assim, é tão comum, mas ao mesmo tempo é vital. É igual a criança com 7 meses, ela vai nascer e ela vai sobreviver. Mas a respiração é algo fundamental. Então, por isso vai ser feito um trabalho para que ela consiga respirar, né, normalmente. Então, o que a gente vai falar hoje parece comum, mas é vital para que o casamento esteja vivo. Estamos falando de gerar um novo casamento. Então, nós vamos orar, colocar nossas vidas na mão do Senhor. Amém? Para que Deus possa nos abençoar. Glória a Deus. Pode orar, meu bem. Deus, nós colocamos que a Deus não haja nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de travamento, e que a mensagem que vamos hoje compartilhar com essa multidão, servos do Senhor, casais, Deus, seja edificante, de crescimento, de dica. Te agradecemos porque aquilo que temos vivido nesses anos de casado tem, ó Deus, podido ajudar aqueles que estão começando e alguns que já também têm uma estrada já conjugal. Mas, ó Deus vivo, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. E que esta noite o Senhor venha colocar a tua unção para que o teu nome seja glorificado e não o nosso. Que seja o nome de Jesus Cristo exaltado em todas as casas nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, né? Assim nós glorificamos o nome do Senhor. A gente gosta muito de louvar. Que geralmente canta em casamentos, né? Mas não vai ser
porque eu realmente vou fechar. Mas vamos lá então, quero passar para você. Você pega um pouquinho de água. Quero passar para você então o primeiro assunto, o primeiro tópico da nossa aula hoje, tá bom? Espero em Deus poder transmitir para você. Espero que você esteja ouvindo bem, né? Não estou podendo falar assim muito alto por causa da garganta, mas eu espero transmitir para você aquilo que Deus passou no nosso coração, amados. Porque eu orei a Deus, pedi a Deus o assunto desse 7º mês e Deus me deu essa direção, algo vital. Eu quero falar com vocês hoje, né, casais, namorados, noivos, você que está casado já há muito tempo, não importa. Quero tratar um assunto de suma importância. Ele é vital para o casamento. Você vai precisar dele do comer antes de casar, né? E até o final, todos os dias, né? Eu estou falando sobre um remédio chamado perdão. Obrigada. Um remédio chamado perdão. Então, queria ler com vocês aqui Mateus capítulo 18, amém? 21 a 22 e de 23 a 35. Se você ainda não chamou, chama aí, né, sua família para participar com a gente. Se você não pode agora, compartilha. Depois você pode assistir por completo e vamos lá, vamos participar dessa aula de hoje, seminário para casais, tá bom? Conto com a sua participação nesse momento. Espero que vocês estejam ouvindo bem, tá? Mateus 18, 21 a 22 diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão que eu perdoe? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Seguindo, para exemplificar o que Jesus queria ensinar, ele vai contar a parábola do credor incompassivo, e ele diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Quando Pedro pergunta ao Senhor Jesus: Quantas
quantas vezes deveria perdoar um irmão que pecasse contra ele? Pedro, ele vai além da lei, porque a lei dizia 3 vezes. E Pedro, ele vai além da lei, ele fala até 7, ou seja, eu estou excedendo a lei dos fariseus, dos saduceus. E aí o Senhor, então, ele vai relatar aqui que não apenas 7, mas 70 vezes 7. O 7 na Bíblia simboliza a perfeição, não é mesmo? Então ele fala de um número infinito, um número perfeito, que não há quantidade de vezes, não há quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. E no casamento, no relacionamento, nós vamos ferir uns aos outros o tempo todo. É palavra, né, meu esposo? É olhar. Como tem, são tantas situações, é coisas que foram ditas que não eram para ser ditas, são coisas que não foram ditas e entristeceram, né? Ações que foram feitas, ações que deixaram de ser feitas e magoaram, sabe? É muito difícil, todos os dias nós precisamos perdoar. Para continuar casado, é preciso perdoar. E o Senhor, ele conta essa parábola que ela é muito forte, porque ele vai falar sobre um homem que devia ao seu patrão, um empregado que devia ao seu patrão 10.000 talentos, digamos que fosse 10.000 reais. E aí, ele, ao ser confrontado com aquela dívida, quando o seu patrão fala para ele assim, pague essa dívida, senão você vai ser preso, e naquela época era tomada a mulher, os filhos, como escravo para pagar a dívida, não é? Ele disse, eu não tenho o que pagar, ele rogou, ele implorou, ele ajoelhou, não é? E aquele patrão então se compadeceu dele de uma grande dívida e o perdoou. Quando ele foi para sua área de serviço, ele encontrou um amigo que trabalhava com ele, um conselheiro. E ele um dia muito menor. Ele diz que 60%, não é? Do que ele devia ao seu patrão. E o que acontece com esse homem? Ele força, ele briga com seu amigo de serviço para pagar aquela dívida. E aí, aquele amigo faz a mesma coisa, ele diz não. E ele então não perdoa. Ele manda aquele homem para a prisão até saldar a dívida. E o que acontece? Os amigos, vendo aquela injustiça, e o patrão sabendo da situação ali, e o patrão então manda chamá-lo e diz para ele, eu não te perdoei de dívidas tão grandes, como você agora faz isso comigo e faz isso com seu amigo e não perdoa o seu amigo? E ali naquele momento, irmãos, ele então vai ser preso e Deus, né, aqui representado por esse patrão, vai fazer o quê? E Deus então vai fazer a mesma coisa. Ele diz aqui, servo, versículo 32, olha aí na tua Bíblia. Então seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Eu te perdoei de dívidas tão grandes, por que você não pode perdoar o teu irmão? Por que você não pode perdoar o esposo que errou, né? Então ele diz aqui, indignando o seu senhor, o entregou nas mãos dos verdugos. Quem são verdugos aqui? São torturadores. São torturadores. E ele diz aqui que assim também será. Assim o Pai, Deus, né, o Pai Celeste, fará cada um de nós, se não perdoarmos do íntimo do nosso coração, se não perdoarmos de verdade, não de boca para fora, né? Então, perdoar
também é uma condição para a resposta de oração. Lá em Marcos 11, 23 a 26, quando Jesus manda uma figueira secar por não dar fruto, os discípulos vão perguntar com ele, por que aquela figueira se secou? Ele diz que era para usar a fé, né? E dizer ao monte, se dissesse ao monte, lança-te ao mar, e tiver fé e não duvidar, assim será. E depois Jesus vai dizer lá em Marcos 11, 23 e 26, além da fé, a condição para a tua oração, a minha oração ser respondida, é assim, Marcos 11, 23, diz assim, vamos pegar ali no 24, por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É uma condição para a tua oração ser respondida, perdoar o seu esposo, perdoar a tua esposa, independente do que tenha acontecido. Porque de grandes dívidas Deus já te perdoou. A questão aqui, a palavra perdoar significa, no hebraico, tem várias versões, mas a que eu mais gosto é soltar o fardo. A questão é que nós precisamos soltar o fardo, né? E recomeçar, mesmo que seja após uma dor, após uma traição, após uma luta, após uma palavra contrária. Nós precisamos estar dispostos não a vingar ou a querer que aquela pessoa sofra, porque as consequências na mão de Deus. A vingança não pertence a nós. O do outro não pertence a nós. Eu não posso mudar a vida do outro, mas eu posso mudar o meu comportamento, né? Eu posso mudar a minha vida, a minha forma de ser, eu posso mudar. Então, é muito importante. Às vezes, querido, nós nos enganamos a nós mesmos e nós dizemos assim, eu já perdoei, tá tudo bem. Tudo bem. Alguns têm dito assim, eu me basta, eu não preciso dele. Eu não preciso dela. Eu vivo só para Deus agora, eu não vivo mais. Eu moro lá com ele, eu moro lá com ela, mas eu vivo só para Deus. Eu vou levando a vida, outras pessoas dizem assim, para ver até onde vai. Eu não preciso de ninguém mesmo, mas no fim a dor está ali. Quando a pessoa vai deitar, ela chora, ela sente, porque ninguém nasceu para ser só, né? A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. E às vezes, por causa da mágoa, do ressentimento, a gente coloca ataduras em cima daquela e a gente está tudo bem, pode deixar, mas não está, né? Por causa do calor aqui, está com aqueles bichinhos de lâmpada. Mas o que acontece, irmãos? Não importa. Às vezes, por causa de uma dor, de uma angústia, né? A gente fala que a dor está ali. A gente tampa aquela dificuldade e diz, eu vou vivendo por viver. Essa não é a vida que Deus quer que a gente leve. A gente tem medo, às vezes, de mexer na ferida, de mexer na dor, porque vai incomodar. Mas o melhor a fazer é chegar perto, né? Porque vivemos com aquela mágoa e lançamos no rosto do outro todas as vezes, quando acontece uma coisa atualmente, né? Uma coisa hoje, acabamos trazendo à tona aquela dor, trazendo à tona aquele problema. Então a gente vai acumulando mágoas. E isso só tem o quê? A trazer doença para nós.
Nós precisamos verdadeiramente, queridos, pedir perdão. Porque pedir perdão é soltar o fardo, aquilo que eu carregava. Porque aquela pessoa que você quer esquecer, você dorme, porque você não perdoou de fato. E você foi entregue aos torturadores, aos verdugos. Então, esses espíritos de tortura e opressão estão ali por perto, fazendo um emaranhado na tua mente, um campo de batalha no teu ser. É preciso coragem, porque perdoar não é sentimento. Perdoar é uma escolha, perdoar é uma decisão, perdoar é obediência à ordenança de Cristo. Se você diz, eu sou um cristão, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso tomar essa escolha de perdoar. Aí você vai dizer, não, pastora Cláudia, você fala isso porque o seu casamento é perfeito. Porque você nunca necessitou perdoar. Precisei sim, irmãos. Sim. Tanto eu precisei pedir perdão com meu esposo, como perdoar. Mas se a gente estiver disposto a permanecer casado, se a gente está disposto a ser um cristão, nós temos que tomar essa decisão, essa escolha de perdoar. Perdoar palavras, perdoar atitudes, perdoar situações que foram causadas, frustrações, decepções. Às vezes nem foi coisas assim, uma traição, mas às vezes uma decepção. Meu Deus, eu não esperava que você fosse agir dessa maneira, não é? Frustração que ambos têm. Com os filhos é a mesma coisa. Quantos pais, né, não perdoam os seus próprios filhos e estão magoados com o filho, com nora, com genro, que não se fala, irmão com irmão, que não se fala há tanto tempo. Não é verdade, irmãos? Então, nós precisamos pedir perdão, porque aí está a cura e aí está a libertação. Mas também precisamos perdoar. Nós também precisamos liberar o perdão. Amém? Precisamos liberar o perdão. Por quê? Porque às vezes nós pedimos perdão, mas quando a pessoa ela pede perdão para nós, nós libera. E assim, em nome de Jesus, irmãos, só Deus sabe quanto ela custa para mim, quanto ela custa para o meu esposo, quanto ela custa para você. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa, 23 anos de casado sem perdoar. É muito tempo, né, irmãos? Eu sou capelã e atendi no hospital uma pessoa que ela nem morria, nem vivia, ficava ali. Por fim, todo tipo de doença naquele corpo. Porque eu tive que ficar um pouco assim, afastada, antes da pandemia, e pedir a Deus que me desse direção para aquela visita. E o Senhor me mostrou, falou no meu coração, falta de perdão. E eu cheguei naquela moça, ela não estava falando direito mais, e eu falei para ela, às vezes adoecemos, temos doenças chamadas sintomáticas, doença física, falta de perdão. E ela soltou uma lágrima, e com muita dificuldade disse assim, esse é o meu caso. E eu orei a Deus para que ela voltasse a falar, e ela começou a me contar que o esposo dela atraiu com a própria irmã, uma moça lá do hospital. E essa moça, então, né, sofreu muito. E eu pedi para ela, naquele momento, liberar o perdão para o seu esposo, para a sua irmã. Porque, irmãos, aqui em Hebreus 12, vai dizer assim, Hebreus 12, 14 e 15, segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se
da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A falta de perdão uma raiz venenosa, uma raiz venenosa que está crescendo em nós como um câncer, que vai apodrecendo de dentro para fora. Quanto mais eu odeio alguém, mais eu adoeço. É como se eu tomasse um copo de veneno, esperando que o outro morra. O outro nunca vai ser atingido com a minha amargura, com a minha falta de perdão. Quem está sendo destruído pela falta de perdão sou eu, é você. É necessário liberar. Isso não significa que o outro não vai ter as consequências dos seus próprios erros, porque isso é com Deus. O perdoar, o restaurar, o libertar, o quebrantar, o justificar, o transformar, isso tudo é para o Espírito Santo. Eu venho aqui hoje nessa aula para você, esposo, sair da cadeira de juiz, amém? Deixar Deus tratar e perdoar. Abrir a porta da tua casa hoje, em nome de Jesus, e falar para aquele passado que te feriu e continua ferindo. Porque todas as vezes que você relembra o problema, você sofre de novo. Abre a porta da tua casa e diga: passado, eu quero que você vá embora agora. Eu decido em nome de Jesus soltar esse fardo, aleluia, do passado, daquela mágoa, daquela ferida. Queridos, quantas vezes a gente tinha alguma dificuldade e eu guardava mágoa, e eu ia dormir chorando, virava para o canto, ele dizia: o que foi com você? Eu falava: nada. Virava para o canto e chorava a noite toda, remoendo, ruminando aquele problema, sem perdoar. No outro dia eu levantava, pegava a minha Bíblia e vinha para a casa do Senhor. E aí Mateus 6, 14, 15, que se perdoarmos, seremos perdoados, mas se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Estamos com pecados acumulados em nós. E eu dizia: eu me basto, Deus me basta, está muito bom. Eu não preciso dele, eu não preciso de ninguém. Eu só preciso de Deus, eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Ele é o nosso próximo. E Deus, ele fala no meu coração: se você não consegue mais olhar nos olhos do teu esposo, da tua esposa, como esposo, como esposa, como noivo, noiva, olhe como uma alma. Encare aquela pessoa que te magoou como uma alma. Se fosse uma alma lá fora da tua casa, lá no mundo, perdida, precisando do teu perdão, do teu amor, da tua ajuda, você não ajudaria? Eu creio que sim. Se fosse um outro casal passando uma luta que viesse até você pedir ajuda, você não ia aconselhar para que eles tentassem de novo? Por que com você é diferente? Se você não consegue mais olhar do teu esposo, eu mais com meu esposo, aquele que eu casei, eu não tenho mais sentimento. Comece a amá-lo como uma alma. Comece a amá-lo como filho de Deus, como uma vida, uma criatura de Deus que precisa de misericórdia, que precisa de perdão. E quando você menos esperar, sabe, aquele amor que estava em cinza, faz uma casa e vai um pouco. Eu vou falar para você, esse cenário de 9 meses gerando um novo casamento, está gerando um novo casamento para nós também, né? Com certeza.
gerando um novo casamento para nós também. Mais hora. Não é, irmãos? Então, começa a olhar para o outro como uma alma que precisa de perdão, do perdão de Deus, do seu perdão, restauração. Vamos zerar e vamos começar de novo. Amém? Enquanto há vida, querido, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Há pessoas, essa semana eu fiquei sabendo de um casal, sabe, filho? Que o marido já até morreu e ela continua odiando até hoje. Ela está velhinha, mas ela ainda odeia. E o pastor Gilmar Santos, ele pregou lá e quando ele foi pregar, um senhor da roça, um rapaz, veio e falou para ele assim: o senhor poderia ir lá na fazenda com a gente? Comigo? Porque a minha mãe está no leito há mais de 7 anos. Nada melhora a minha mãe. E ele foi com aquele rapaz lá, pegou, entrou no carro e foi para dentro da fazenda. Chegando lá, aquela senhora pele e osso na cama. E ali naquele lugar, sabe, pastor Gilmar orou, pastor Gilmar cantou, leu o salmo e nada, a mulher estava em coma, inerte, pele e osso na cama. E a família sofrendo e ela sofrendo. E ele saiu. Quando ele chegou na porta, Deus falou no coração dele: Gilmar, volta. É falta de perdão. O esposo foi embora com outra e ela não perdoa. E o pastor voltou e falou com ela: minha senhora, a senhora não perdoa o teu esposo porque foi embora com outro. E a mesma coisa aconteceu. A lágrima veio aos olhos e ele falou para ela: se você ela apertou a mão dele. E ele foi embora. Quando ele chegou na porteira da fazenda, o menino gritou: pastor, minha mãe acabou de partir para Jesus. Tantos anos na cama. E ela não conseguia nem morrer. Ela não tinha paz para morrer. Estava torturada com os espíritos torturadores, porque não perdoava. É necessário perdoar. É necessário liberar perdão. A falta de perdão nos deixa escravos. Escravos da angústia, escravos do medo, escravos da solidão. Eu queria dizer algo para você. Não vou me estender muito, né? Não vou me estender muito. Eu queria dizer algo para você. Nosso amor a Deus tem que ser maior do que o nosso amor. O amor a Deus é superior a tua amor. Você não vai ver isso. Hoje, nessa aula de hoje, que a alma do meu esposo seja maior. Que o meu amor pela alma do meu filho, que tem feito tanto mal para mim, seja maior. Que o meu amor pela minha esposa, que me traiu, que me ofendeu, que jogou no meu rosto todo o meu passado. Irmãos, como é horrível alguém não te perdoar e todos os dias lembrar o que você fez. Acontece uma coisa hoje e a pessoa traz lá do passado e joga no teu rosto. Deus, ele se esquece do nosso passado. Isaías 43, 25 diz que ele apaga as nossas transgressões. Ele perdoa os nossos pecados e apaga as nossas transgressões. Deus, ele não mantém registro dos nossos erros. Quando ele perdoa, ele rasga a sentença. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo diz que o amor não se ressente do mal. Ele não guarda aqueles ressentimentos, né? Ele não guarda ressentimentos, ele não fica remoendo. Sejamos assim, queridos. Não devemos ficar relembrando pecados passados. Não junte os erros de ontem com os erros de hoje. Amém? O reino de Deus, ele é diferente do reino do mundo. Os reinos do mundo
é bateu, levou, fez comigo, vai levar, me traiu, eu vou trair. Esses são leis dos reinos do mundo. Mas o reino de Deus, a lei prioritária é perdão. Se não fosse o perdão de Deus, eu não estaria aqui. Meu esposo não estaria aqui, você não estaria aí. A misericórdia de Deus para conosco tem sido tremenda. Use dessa misericórdia, desse perdão que você recebeu para com a tua esposa, para o teu esposo, para com os filhos. Devemos deixar os desapontamentos, as frustrações, né? Tudo isso e vencermos essas batalhas. Quantas vezes eu falo muito isso nas palestras que eu dou para mulheres. Quantas vezes eu vencia batalhas fora de casa e perdia minhas batalhas dentro. Lá fora, né? Eu estava bem, estava sorrindo, mas abri a porta de casa, eu sabia que ali era uma batalha vencida, era uma batalha que eu era derrotada ali, porque eu não conseguia o quê? Liberar perdão. E é muito importante você pedir perdão. Eu me lembro uma vez que eu nunca vou esquecer, eu estava preparando esse estudo e lembrando meu esposo, né? Momentos que a gente já viveu na nossa vida que precisou do perdão. Mas teve um momento especial quando nós fomos numa ministração de um casal de pastores lá na Vila Maria, na Igreja Metodista, e os pastores ali da eles mesmo ao entrar para a igreja, Deus falou comigo: você está disposta a descer um pouco mais e se humilhar um pouco mais? Eu falei: amém, Senhor. E sentei lá no cantinho, abaixei minha cabeça e já comecei a chorar, porque eu comecei a ouvir a voz de Deus. E comecei a orar no decorrer daquela palestra, né? Meu esposo olhou para mim e disse para mim: me perdoe pelo que eu fiz você passar, pelo que eu falei, as coisas que a gente já passou, né? E como aquela frase parece tão simples, né? Mas foi o remédio para curar a minha alma. E ali nós choramos, né? Porque por mais que a gente diga, eu vivo só para Deus, e a gente usa essa frase, eu vivo só para Deus, para não dar o braço a torcer e perdoar, para não resolver os problemas, para não olhar no olho, encarar e dizer: olha, nós chegamos aqui no limite do nosso casamento. Nosso casamento não tem mais saída. A saída agora é ou a gente perdoa e recomeça, ou acaba aqui. E é tão lindo quando vocês conseguem entender a graça de Deus, o perdão de Deus sobre nós. É um momento, né, tão forte quando Deus te restaura. E a mesma coisa no casamento, quando um olha para o outro e diz: e agora? Eu falei com você, você falhou comigo, e agora? Um olha para o outro, parece dois estranhos, e chegam à conclusão de que as coisas não vão bem, e ao invés de um dar as costas para o outro, ir para um lado e para o outro, olha um para o outro e diz: você me perdoa? Eu decidi e você me perdoa. Amém? Então, eu tinha mais coisas para falar, mas o Espírito Santo me dirigiu dessa maneira. E eu quero deixar essa minha participação aqui. Pastora, aquela frase que ontem a gente colocou na célula, eu acho importante, que aquilo que a gente mais dá valor por trás é aquilo que às vezes mais nos faz sofrer, né? E eu vejo que o marido e a mulher, esse remédio, o perdão, é uma coisa que você
você vai sempre precisar dele. Às vezes é uma palavra que você fala, né, impensada. O casamento é uma vida, né? E é impossível, às vezes, você conviver sem machucar o outro em alguma coisa. Com certeza. Seja numa palavra, seja às vezes falar de uma maneira agressiva. São tantas situações que acontecem e às vezes até na forma de você disciplinar um filho, você magoa a mãe. E você tem que, se você tem essa pessoa, porque ao longo do tempo de um casamento a gente se torna muito insensível, a gente magoa, porque uma coisa é certa, a pessoa que Deus esquece, mas você nunca esquece. E é interessante que tem pessoas casadas há tantos anos, cheias de dores, cheias de mágoa, e que nunca ouviu da parte do outro: me perdoa pelo que eu falei, pelo que eu fiz. Isso é tão importante, é tão primordial, né? E também o liberar do perdão, amém? Ao perdoar, você será perdoado, sentirá alívio do fardo, do tormento, das dores, receberá cura física, emocional e espiritual. Olha que lindo, né? Você vai poder seguir em frente sem essa carga, sem esse fardo. É uma decisão. Ser feliz, guarda isso, é uma escolha, é uma decisão. Não traga para dentro de casa o passado, não traga para dentro de casa a opinião dos outros. Ali é marido e mulher e Deus, né? Se tiver filhos, os filhos, mas o casal, ali os dois devem decidir o que fazer de suas vidas. Ninguém pode opinar. Se você decidir perdoar e permanecer casado, é algo da parte sua, do seu esposo e Deus. Ninguém pode opinar nisso, né? Porque é algo vindo da parte do Senhor. Deus lhe dará graça para perdoar. Amém? Eu me senti decepcionada quando eu esperei que você fizesse algo de bom que você não fez, ou por aquilo de ruim que você fez. Eu me senti mal, mas eu decido perdoar. Eu decido perdoar, porque precisamos continuar. Precisamos continuar, né? E quando não há mais sentimentos, como eu disse para vocês, olhe para o outro como uma alma e Deus vai restaurar. Libere perdão, solte o fardo. Eu queria você, né, vai fazer uma reflexão que é muito importante, tá bom? Deus abençoe. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus. Que nós recebemos o perdão do Senhor. E nesta hora, meu Deus, Senhor, aleluia. Obrigado porque meu esposo, Senhor, pediu perdão a mim. Obrigado porque eu consegui pedir perdão a ele. Nós liberamos esse perdão. Obrigado, Jesus. Agora você que está em casa, ore comigo. Senhor Jesus, eu renovo contigo a minha aliança e te confesso, tu és meu Senhor, meu Salvador e meu Libertador. E nós mas é uma hora importante, diga, com a ajuda de Deus. Ainda que com lágrimas, diga, eu libero perdão. Fala o nome do teu esposo, da tua esposa. Fala o nome do teu filho, se for o caso. Eu libero perdão para ele agora. Eu solto esse fardo, esse passado. Eu decido, Senhor, arrancar essa mágoa que me tormenta, tirar esse veneno, essa raiz de amargura, Senhor. Me perdoa, Jesus, por guardar essa raiz de amargura por tanto tempo, esse ódio. Me perdoa por envenenar outros com a minha amargura, fazendo outros odiar o meu esposo e a minha esposa. Sim, meu Deus. Em nome eu repreendo todos os espíritos torturadores que até hoje me torturavam pela mágoa que eu carregava.
em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor no teu coração. Sobre as feridas da tua alma. Entrega essa pessoa na mão do Senhor e vive em paz. E há uma coisa muito importante que o casal que libera perdão precisa fazer todos os dias. O que é, meu esposo? Está bem aqui, né? Depois de liberar perdão, esse casal vai fazer algo que é vital, como o respirar. A importância de orar juntos. Eu quero cumprimentar os amados casais, amigos, porque não são só casais que estão a nos assistir, mas pessoas que também estão namorando, outros que estão pensando em namorar, outros que são noivos, que já estão com casamentos marcados. Se você quiser nos seguir aí, nós temos no YouTube também, Bispo Paulo Cardoso, e eu tenho certeza que você pode estar... tem outras também, porque essa é a nossa 7ª palestra. No mês estamos dando uma palestra, e mês que vem será a 8ª, e assim nós vamos estar encerrando, porque são 9 palestras dentro desse curso ou seminário para casais. A pastora disse muito bem acerca do remédio que é o perdão, né? Porque eu vejo o perdão como vida. O perdão é como se você estivesse dando a chance para o outro se recuperar ou se demonstrar que realmente ele mudou. O perdão é algo vital mesmo dentro de um relacionamento. Mas eu vou estar tratando sobre a importância de se orar juntos. Como é importante estar juntos orando. Eu quero como base usar o texto que está no livro de Mateus, no capítulo 18, o pastor está com ele já até aberto, o capítulo 18, no seu versículo 19 e 20, o 19 desse capítulo 18 do livro de Mateus, se você puder abrir aí, Mateus capítulo 18, 19, vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á dada. Ele fala assim, e concedida, será concedida por meu Pai que está no céu. E o outro texto, que é o versículo 20 aí, ele fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E é interessante dentro dessa questão, porque uma coisa que é importante dentro daquilo que a gente ensina, principalmente dentro ou prega no altar da igreja, ou ensina, uma coisa que é muito importante, você ensinar aquilo que você vive. Não é você dar uma receita de uma coisa que você nunca fez, de uma coisa que você nunca experimentou. Então é importante você praticar. E na nossa jornada, na nossa caminhada, nós no início orávamos. Eu lembro que vocês que aí são namorados, estão noivos, eu e a minha esposa, quando a gente era ainda namorado e a gente já orava pelo nosso casamento, a gente orava todos os dias pelos nossos filhos que ainda não tinham nascido. Nós colocávamos assim 2 corações, e de 2 corações partia mais 2 corações, que era a união nossa que daria frutos. E eu acho, pastora, tão importante isso, que nós pedíamos tanto, até os nomes a gente já tinha definido. Antes de casar, ficamos noivos 4 anos. E tudo em oração. Tudo em oração. E que quando nós casamos, o diagnóstico médico é que a pastora ela tinha no ovário microcistos, e ela teria que operar, tirar o ovário fora, porque tinha
uma possibilidade de doença. E a gente nunca teria filho. E assim, Deus ouviu tanto a nossa oração que numa ultrassonografia estava lá o útero tudo coberto de microcistos, né? Policístico. E na outra, aí nós oramos, fomos para uma família que nós oramos, conhecemos lá em São Gonçalo, orou junto conosco, profetizou sobre a nossa vida, e quando foi feito na outra semana, uma outra ultrassonografia, já tinha desaparecido tudo e lá já estava Davi. Então, tanto Davi como Daniel foram 2 milagres que Deus nos deu do jeito que nós oramos juntos antes de casar. Então é muito importante que o casal, você que está namorando, eu tenho visto aqui entre meu filho e a minha nora, e eles têm contagiado os outros casais também, fazendo propósito, antes desse negócio de ficar com um com o outro, não. Se tem interesse no outro, eles entram em propósito diante de Deus, se apresentam um para o outro com um propósito, fazem 1, 2, 3, 4 meses de prova para Deus confirmar, colocando sentimentos verdadeiros. Então tem sido muito legal e eles têm ensinado isso daqui para os casais, tem sido muito bom e é muito legal quando você trabalha com propósito, porque você namora 3, né, pastor? É um namoro a 3, é você, o noivo ou a namorada ou a esposa e Deus. Amém. Sempre tem que ser assim. Então, essa questão de estar orando junto, e quando a gente começou, e sempre tem uma questão, por que eu devo orar junto? Por que orar junto? Só uma parte. Simples. Eu acho muito interessante esse tema de orar juntos, linkado ao perdão. Por quê? Se eu estou com raiva do outro, como é que eu vou orar junto? Tem que haver concordância, né? Então tem que haver perdão para orar juntos. E é lindo isso, né? E é interessante, quando Deus criou Adão, ele percebeu, Adão não pediu, todos tinham macho e fêmea, mas Deus ele percebeu a necessidade do homem de ter uma companheira. E eu sempre já vi mensagem, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Eu não vejo atrás, eu vejo do lado. Eu não vejo assim a questão de que o homem, não, eu vejo a mulher completa o homem. A mulher faz coisas e vê coisas que o homem não vê, como o homem vê coisas que as mulheres não vê. É como se fossem 2 pessoas olhando numa mesma janela. Mas quando Deus criou o homem, ele fez com que o homem estivesse unido à mulher de uma maneira assim, há uma ligação. Quando o homem entra em contato com a mulher fisicamente, como marido e mulher, há uma ligação emocional, que é a alma, envolve a questão de alma, sentimentos, há um envolvimento espiritual e há um envolvimento físico naquele momento ali. Há uma só carne. Então dá a impressão de que quando Deus vê o casal, ele não vê 2 pessoas, ele vê uma pessoa. Por isso que é muito importante os 2 andarem juntos, e diz assim que é bom os 2 estarem juntos, porque se um fracassar, o outro segura, se um cair, o outro levanta, e assim vai, você andando junto. Então Deus ele contempla o casal como se fosse uma só pessoa, forma uma só pessoa. E por que nós devemos estar orando junto? Em que sentido? Pelo casamento. Eu sei, querido, porque nós já estamos aí com uns 28, né, pastora, já, né, de casado, com a rotina do dia a dia, pastoreio, faculdade, criação de filhos, resolver problemas de igreja. Quem é pastor sabe que não é fácil. Madrugada, às vezes nos chamam 2, 3 horas para resolver problemas, às vezes espirituais de pessoas. Então não é fácil a lida do casal. Então, com o passar do tempo, a gente passa às vezes a orar assim, mas cada um ora na sua particularidade, na sua vida íntima. A mulher vai buscar, tem a sua busca, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou na hora de dormir, e você vai com a vida acelerada e você às vezes não para mais para orar junto. Mas assim, pastor é prova disso. Quando eu estava
preparando isso daqui, o que eu ia falar, eu achei assim muito interessante, porque nós já tivemos muitas experiências orando junto. Me lembro uma vez, se sente mais forte, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos deitados assim, porque nós temos uma percepção espiritual de a gente orando e eu falei, filha, você está ligado, você está vendo o que eu estou vendo? Não, eu estou vendo. Então, naquela ligação, dentro do mundo espiritual, entendimento, né? Buscas de respostas. É tão importante quando a gente vai parar para orar pelo casamento, e às vezes, aquilo que eu digo, o dia a dia às vezes é tão corrido que a gente não tem tempo nem de orar, às vezes sozinho, quanto mais orar com o outro. Quando você vai procurar o outro, ele já está morto já na cama, dormindo. Então, às vezes, um vai dormir primeiro, quando o outro já chega, já está dormindo, de cansaço do dia. E antes da gente dar essa palestra, já tem, pastor, uma semana que a gente voltou àquela prática de todos os dias. Está lendo um livro da Bíblia, né? A gente já orava, né? Isso. Mas a gente resolveu fazer um propósito, né? Isso que gerou esse estudo, né? Tirando mesmo um tempo específico para estudar a Bíblia juntos, para orar juntos em prol dessa aula de hoje, e como tem sido abençoado. Então, assim, porque aí tem que criar uma disciplina, né? Porque igual ele falou, o dia a dia, se você não se programar, você não tira tempo para Deus. E é vital, tanto para a vida espiritual quanto para a vida conjugal, a oração. Então, por exemplo, a gente ora pelos irmãos da igreja, por algumas coisas que a gente nota que precisa de uma direção. A gente ora pela nossa vida conjugal, pelo nosso sentimento, porque um casal ele sofre muita pressão. Porque tem mulheres que querem o lugar da mulher, tem mulheres que querem o lugar seu, que é o seu lugar com o teu marido. E tem homens que querem o seu lugar com a sua esposa. Então o casal ele tem que estar muito coeso ali, e eles têm que estar sempre orando juntos, para Deus estar dando investimento, porque o diabo ele tem investido para separar, esfriar sentimento, esfriar relacionamento. Então o casal ele é bombardeado. Então, através da oração, ele tem essa união. É como se você chama Deus, olha, nós estamos aqui nós dois orando, mas nós estamos te convidando, porque quando a gente ora, a gente chama Deus para a nossa conversa, a gente chama Deus para a nossa cama, a gente chama Deus para o nosso relacionamento. E a gente ora pelos filhos, a gente ora pelos ministérios, pelo nosso ministério, como família, como casal, né? A gente ora também buscando a vontade de Deus, a direção de Deus, porque é tão importante fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu penso. E tudo isso são conquistas, querido. Eu digo para você, não é fácil orar junto, mas quando a gente ora junto, como eu disse aqui nesse texto de Mateus 18, no versículo 19, né? Se dois concordarem, quer dizer, estarem de acordo, tudo que pedir, né? Segundo a vontade de Deus, e se eles estiverem de acordo, o que eles pedirem será dado, se lhe há concedido por Deus. Então a concordância que é importante, e dentro desse orar, cantar juntos, isso é importante, você está louvando juntos. Pastor, a gente faz muito propósito de louvor, 5 louvores por dia, os dois juntos, 10 louvores por dia durante um mês, cantando todos os dias 10 louvores. De gratidão por algo, por conquista. Isso é muito importante nas decisões ministeriais que precisa ser tomado, decisões pessoais, os propósitos que nós temos de vida. A gente, na nossa família, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, esse ano nós vamos dedicar ao estudo, né? Há 5 anos atrás, eu estou terminando direito agora esse ano, mas 5 anos atrás nós apontamos, nós vamos nos preparar, nós vamos estudar, nós vamos investir nossas finanças na educação. Aí, meu filho, o mais velho, está terminando música na faculdade, o mais novo está na engenharia, a pastora faz a psicanálise e eu estou terminando direito.
Então, todos nós estamos estudando, estamos envolvidos, então a gente, tudo isso, resposta de oração, direcionamento de Deus, isso, agora eu digo, porque os filhos, eles não vão fazer aquilo que você fala, eles vão fazer aquilo que eles observam, daquilo que eles aprendem. E isso é tão lindo, né? Meu filho casou e umas 3 semanas atrás ele veio dormir aqui na nossa casa com a esposa e chegou à noite, eu fui pro meu quarto e a gente vai orar para dormir, nós estamos no quarto, eu estou escutando de madrugada o meu filho na sala com a esposa, amor, vamos orar. E os dois orando, né? Coisa linda. A gente vê reproduzindo essa vida de oração, né? A mesma coisa meu filho que é noivo também, com os propósitos, orando. Então, assim, é a vida conjugal se movendo pela oração. Então, eu quero dizer que a oração, quando a gente ora junto, e por vários momentos, Deus visitou o nosso quarto. Já tivemos muitas experiências espirituais juntos. Parece que quando o casal ora junto, ele tem um nivelamento espiritual, experiência, né? Uma intimidade com Deus e também ao mesmo tempo o propósito divino do casamento, ele se estabelece. O casal também se torna íntimo fisicamente, íntimo também no lado emocional. Então é importante, uma dica que eu dou para vocês, de vocês também terem tipo caderno de oração, daquilo que vocês pedem a Deus, olha, nós vamos buscar isso e esperar de Deus a resposta, terem essa amizade espiritual, porque a oração ela une o casal, e o casal quando eles vivem dentro de casa, eles estão ali, vivem há anos dentro de casa, às vezes eles estão juntos, mas não estão unidos. Porque a oração, ela une o casal. Amém. Muitos casamentos, eles conseguiram prevalecer e se estabelecer, mesmo diante de todas as lutas, porque mesmo você orando junto, uma hora você vai magoar o outro, e você consegue consertar, você consegue estar ali junto, porque numa construção, você não pode colocar só tijolo. Se você colocar só tijolo, um em cima do outro, independente da altura, ele vai cair. Agora, se você coloca massa, você solidifica a estrutura do tijolo e faz com que um tijolo grude no outro. E eu vejo que a oração, ela é essa massa que é colocada em todas as outras estruturas do casamento. Seja ela na área do perdão, seja na área do amor, seja na área de construir juntos, seja na hora de planejar filhos, quantos filhos devem vir, seja na hora de educar filhos. Tudo a oração, está orando junto. Deus, o que o Senhor quer que a gente faça com a família? O que o Senhor quer? Que rumo que o Senhor quer? O Senhor nos uniu com um propósito. E tudo isso é importante. Você não está unido com essa mulher, ou Deus não colocou no teu coração casar com essa jovem e casar com esse jovem apenas para procriação. É muito mais do que isso. É muito mais do que gerar filhos, mas é gerar ministério, é gerar novas almas que vocês vão ganhar junto. É uma soma, né? É uma soma de duas pessoas com o mesmo propósito de vida. Eu costumo aqui, eu tenho dito, querido, aqui, eu quero dizer para você que está aí para casar, que tem 2 tipos de pessoas que a gente coloca do nosso lado. Ou ela é âncora, ou ela é motor. A âncora é aquela pessoa que vai agarrar o teu ministério, vai te prender, vai te amarrar, vai ficar ali estagnado, não anda. E o motor é aquele que te leva longe. Então, escolha bem quem vai estar do teu lado, porque se for âncora, teu ministério já era, mas se for motor, vai te levar a lugares distantes. E aqui eu não vou me delongar muito, mas orar junto, ele traz intimidade entre o casal e Deus, ele compartilha com Deus as dificuldades que um casamento gera, e eu acho muito importante, porque a oração, ela provoca um diálogo com Deus, e um diálogo com o casal. As coisas que Deus vai revelar,
Às vezes você acabou de orar ali, você dorme, Deus te dá um sonho, dentro daquilo que você orou com teu esposo. Às vezes Deus te manda falar algo para tua esposa, é muito legal. E é interessante, né, que às vezes a gente conversa entre o casal assim, sobre os problemas da casa, dos filhos, da igreja, do mundo. A gente conversa sobre os problemas, mas não tira tempo para orar sobre os problemas. E isso é muito interessante. Às vezes eu trago para o meu esposo, meu esposo, estou preocupado com isso. Aí ele sempre fala, vamos orar. Você já orou sobre isso? Né? Então é muito importante a gente ter esse diálogo juntos com Deus. Uma vez eu contei uma ilustração aqui, numa das mensagens que ministrei na igreja. Eu disse o seguinte, que um pai estava para morrer, então ele falou assim, ele tinha uns 7 filhos, e ele falou, tem que passar uma lição para meus filhos. Ele percebeu que os filhos estavam assim meio dispersos, então ele falou assim, filhos, juntou os 7 assim perto da cama e falou assim, cada um de vocês pega aí 7, pega um graveto seco e traga para mim. Aí todos eles foram, cada um pegou o seu graveto. Aqui, pai, está o graveto. O que a gente faz agora? Pega esse graveto e quebra. E todos eles, quebraram facilmente. Depois, e agora, pai? Pega um outro graveto igual esse daí que vocês pegaram. Aí eles foram, procuraram e acharam, cada um trouxeram mais um graveto. Pai, você quer que quebra de novo? Não, quebra agora não. Agora vocês vão pegar esses gravetos e vão juntar na mão de um só. Todos os gravetos juntos. Aí, tá, e agora, pai? Aí ele falou assim, agora cada um de vocês tenta quebrar esse graveto sozinho. Aí forçaram todos eles, passaram a mão de todos eles, nenhum deles conseguiu quebrar. Ele falou, pai, não dá para quebrar não, porque ficou duro. Aí ele falou assim, isso, meu filho, é um ensino para a vida de vocês. Se vocês estiverem sozinhos, vocês serão fáceis de ser quebrados. Mas se vocês estiverem unidos, ninguém quebrará vocês. Amém. Isso serve para o casamento, querido. Amém. Esse é um momento, de repente, de... Por exemplo, a gente sempre brinca assim, quanto tempo faz que você não fala, eu te amo, minha esposa? Aquele casal romântico que beijava, abraçava, vivia agarrado. Com os anos de casamento, você nem beija mais a sua esposa. Às vezes você não troca nenhum carinho, nenhuma palavra de elogio. Né? Então é importante a gente estar atento a essas coisas e não descuidar da oração. Amém. Que é fundamental, é uma das partes mais importantes de um casamento. É o casal viver em oração. Fazer propósitos juntos. Amém. Né? Como eu e a minha esposa, a gente faz propósito de louvor, a gente faz jejum. Nós já fizemos, foi o que, pastora? Um propósito de 50 dias comendo legumes. Você lembra? Ficamos até mais esbeltos. Muitos propósitos, glória a Deus. Isso faz parte. Lembrando você que está para casar, lembrando você que é noivo, lembrando você que está aí num propósito para namorar alguém. Nós orávamos pelos nossos filhos antes deles nascerem. Até nisso é importante. Se um namoro ele começa com oração, ele entra com um casamento com oração, e vocês têm que sempre manter esses períodos de oração. Tem que estar juntos, para que o diabo não venha a colocar confusão. E sempre, nunca deixar de falar a verdade um para o outro, para que a confiança nunca venha a se perder. Então, essa eu não vou me delongar, mas eu queria passar isso para vocês e creio que tudo aquilo que eu estava projetando aqui para falar, eu compartilhei. Muito importante essa área que a minha esposa passou, porque às vezes são detalhes que vão acontecendo e que vai magoando, porque às vezes o casamento tá bom para você, tá uma bênção, mas para o outro tá um tormento. E às né? vezes é mais E fácil você a gente se justificar, né? Você não sabe o que ele fez comigo. Às vezes é mais fácil a gente se justificar do que decidir perdoar. Como é que é aquela frase que sempre diz assim, quem é bom em argumento,
Tem uma frase assim. É do pastor Luiz Hermínio, né? Quem é bom em argumento é difícil em arrependimento. E às vezes você considerar, gente, viver em família é uma coisa impressionante. E às vezes a gente é pai, né? Eu vejo isso, a gente que vive em oração tem que estar sempre atento. E às vezes a gente magoa um filho, magoa a esposa e fica assim, mas eu magoei. Não, chega, filho, olha, eu errei, você me perdoa, minha esposa, você me perdoa. Criar um ambiente de misericórdia, irmão. Isso. Sabe? Deus, ele falava muito no meu coração isso. Criar um ambiente, o perdão libera isso. Criar um ambiente de misericórdia dentro de casa, sabe? Bondade. As pessoas dentro de casa não terem medo de se abrir umas com as outras, porque sabe que vai encontrar misericórdia. Isso é muito importante, porque senão a gente nem consegue orar juntos, né? Não consegue orar juntos, fica bloqueado, né? Nem mesmo a oferta, não é isso? A Bíblia fala que impede. Mateus 5, 23, 24 fala que se a pessoa for levar a oferta no altar e lembrar que tem algo contra o irmão, resolve lá a pendência, depois entrega a oferta. Uma coisa que eu quero dizer para você, né? Minha irmã, meu irmão, gosta em propósitos que às vezes você quer fazer em particular. Você não pode fazer uma consagração sem você compartilhar com o teu marido, porque ele tem que estar de acordo. Porque a Bíblia fala que o casal ele tem que estar unido fisicamente, sexualmente, tem que estar sempre unido. E se separar às vezes do contato físico para oração em acordo um com o outro. Em acordo. Então é muito importante. Às vezes, tudo que dois eu quero fazer, mas e se o meu esposo não é crente? Conversa com ele. Filho, eu preciso fazer um jejum de 2 ou 3 dias. Você está de acordo? E eu preciso, só que nesse período nós não vamos ter contato físico. Eu quero perguntar com você se a gente pode, se eu posso fazer. Sem falar que não, infelizmente você não pode. Porque tem que haver um acordo do marido para que a mulher ela possa, ou o homem possa fazer um propósito. Porque às vezes tem pessoas assim, eu vou fazer um propósito, vou me consagrar, e começa a negar o marido. Não pode. Ele tem que estar de acordo com o propósito valer. Fica um mês, né, de propósito, sem o marido concordar. Aí eu já não sei se é um propósito para fugir do marido, né? Esse propósito que eu não quero, não aguento esse marido. Eu quero só ler para a gente encerrar. Amém. Um texto que está em Filipenses 4, no versículo 6, ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amém. Então, se você está ansioso por alguma coisa, momento difícil agora, busca Deus. Esse é um momento que a gente está vivendo. Tem muitas famílias que estão em crise que estavam acostumadas com os esposos no trabalho e agora já estavam convivendo. Tem muitos casais também que já perderam, que estão juntos por causa dos filhos, e quando os filhos casam eles não têm mais um ambiente. Então, olha, filho ele vai sair do ninho e você vai ter que conviver com esse homem ou essa mulher que Deus colocou no teu caminho. Então a gente tem que aprender a resgatar esses valores de orar juntos, de perdoar, de estar conversando, de estar juntos, né? E termina aqui em 1 Coríntios 14, no seu versículo 4, quando ele diz assim, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Esses contatos espirituais, essa experiência, essa busca, ela é necessária, e eu tenho certeza, quando você começar a orar com a sua esposa, quando você orar com o seu esposo, até os dons são liberados, vocês vão ter experiências
E como eu e a minha esposa, eu costumo dizer com ela, às vezes os irmãos aqui riem, às vezes Deus usa ela dormindo para falar comigo. Mas são experiências que a gente tem e é muito legal Deus fazer parte do teu casamento. Amém, Jesus. Deus fazer parte da tua história conjugal. É isso aí. Esse é o nosso desejo para você. Então, a aula de hoje, nessa 7ª remédio, aula, que é o remédio, perdão, que é o perdão, e juntos, a importância de se orar juntos. Queridos, às vezes você nos ouviu e pode dizer assim, mas pastora Cláudia, bispo Paulo, lá em casa só eu que sou evangélico, meu esposo não é, ou minha esposa não é, como que a gente vai orar juntos? Né? Começa você, querida, começa você, meu irmão, começa você que é filho, é crente, começa ali a clamar. Vai pedindo o Senhor, vai liberando perdão. Abençoa, né? Põe a mão. Vai abençoando, vai orando à noite. Né? Muitas das vezes a gente bota a mão assim e ora à noite pelo esposo, pela esposa, pedindo a Deus que esse momento de oração e comunhão venha chegar. E ele vai chegar, eu creio. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, sim, meu Deus, nós estamos aqui como casal, obrigado, em concordância, sim, abençoando, em nome de Jesus, sim, meu Deus, cada casal que nos ouve, sim, cada Deus, namorado, noivo, casais, esposas que estão aí acompanhando para buscar bênção para o teu lar, irmãs que já estão orando por um companheiro, sim, prepara um esposo, uma esposa de prepara Deus, mesmo, Jesus, vai abençoando este casal, converte esse esposo, converte essa esposa, liberta esses filhos, ó Pai, entra com providência nesse lar, levando saúde, levando alimento, levando emprego, sim, entrando com providência nesse casamento, essa pessoa que está com dificuldade de liberar perdão, que ela venha se arrepender diante de Ti, sim, rejeitar Deus, esses verdugos, esses demônios torturadores, e ela venha decidir liberar, soltar o fardo, perdoar, e que eles possam orar juntos. Senhor, nós queremos desejar isso, profetizar que em breve esse casal vai estar orando juntos, vai estar vindo para a casa do Senhor juntos, e o Senhor vai libertar essa família em nome de Jesus. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe, querido. Pastor, que benção, né? Mais um mês aí, mês que vem, se Deus assim permitir, o 8º mês, estamos